Minha mãe surtou depois que eu disse que ela nunca conheceria meu filho. No momento, estou grávida do meu primeiro filho e minha mãe e meu padrasto foram terríveis comigo e com meu parceiro o tempo todo. Disse-nos que seríamos pais inadequados porque ainda não somos casados, gritou legitimamente com meu parceiro por engravidar a filhinha deles, embora tenhamos planejado a gravidez. Eles ligavam para ele todos os dias e o assediavam, e apareciam em seu trabalho. Tente convencê-lo a me deixar para que eu não tenha escolha a não ser voltar a morar com eles. Piorou com o passar do tempo. Eu finalmente decidi cortar contato com eles. Ter um filho já pode ser um momento estressante e tê-los por perto para piorar as coisas não era algo com o qual eu concordava. Meu parceiro e eu passamos por muito drama familiar nos últimos 2 anos e ter esse bebê foi uma das coisas mais emocionantes para nós. Se meus pais não puderem ser legais com meu parceiro, eles não poderão ver nosso bebê. Além disso, eles são o tipo de pessoa que não usa máscaras em público e optam ativamente por estar em grandes reuniões sem distanciamento social, então ver um recém-nascido está fora de questão. Um dia, enviei a minha mãe um e-mail muito detalhado explicando por que ela não pode mais se separar da minha vida e não vai ver o neto. Para tornar as coisas ainda melhores, também avisei que nos mudaremos para o outro lado do país logo após o nascimento dela para ficar mais perto de outros membros da família. Um dia, enviei a minha mãe um e-mail muito detalhado explicando por que ela não pode mais se separar da minha vida e não vai ver o neto. Para tornar as coisas ainda melhores, também avisei que nos mudaremos para o outro lado do país logo após o nascimento dela para ficar mais perto de outros membros da família. Um dia, enviei a minha mãe um e-mail muito detalhado explicando por que ela não pode mais se separar da minha vida e não vai ver o neto. Para tornar as coisas ainda melhores, também avisei que nos mudaremos para o outro lado do país logo após o nascimento dela para ficar mais perto de outros membros da família. Portanto, ela não apenas foi cortada, mas também estamos literalmente nos mudando para longe e nunca mais voltaremos. Ela responde aparecendo em nossa casa às 23 horas gritando do lado de fora de nossa porta sobre como o bebê é dela e ela merece estar lá para isso. Eu digo a ela para se fuder e eventualmente ela vai embora. Meses se passam e ela me manda uma mensagem aleatoriamente perguntando sobre problemas técnicos com seu roteador Wi-Fi ou algo assim e precisa de ajuda. Pequenas coisas como essa não significam muito para mim e enviei a ela as informações de que ela precisava. Minha prima também fez um chá de bebê virtual e enviou meu convite para a casa da minha mãe sem querer, então minha mãe veio me dar. As coisas lentamente chegaram a um ponto em que éramos bastante amigáveis um com o outro, mas eu ainda mantive minha posição sobre nossos limites e nada mais mudou. Ela sabia disso. Então ela me enviou um vídeo hoje que me surpreendeu. Ela redecorou todo o quarto de hóspedes para ser um berçário. Berço, trocador, $400 em roupas de recém-nascido, baú de brinquedos, carrinho de bebê, uma cadeirinha para o carro dela e a lista continua. No vídeo ela está aos prantos dizendo: meu Deus, não acredito que meu bebê vai chegar logo. É aqui que ela vai dormir, onde vou trocar as fraldinhas dela, esses vão ser os brinquedos dela. Ela é psicótica. O bebê dela? Dormir e morar na casa dela? O que? Então eu ligo para ela imediatamente e reitero que ainda estamos nos mudando para o outro lado do país em breve e que ela não terá contato com o bebê antes disso. A resposta dela? Ok, veremos sobre isso. Genuinamente confuso. Que parte de você não terá contato com este bebê ela não entende ou pensa que mudará nas próximas semanas quando ela nascer? Ela está planejando roubá-la de nós? Estou sem palavras. Minha mãe e eu não nos falamos há muitos meses. Durante toda a minha gravidez ela foi terrível comigo e com meu parceiro e por isso eu disse a ela que ela não veria seu neto, a quem ela gostava de chamar de bebê dela. Além disso, estaríamos nos mudando para o outro lado do país para ficar mais perto de outras famílias. Sua resposta foi: vamos ver sobre isso, e então começou a construir um berçário em seu quarto cheio até a borda com itens essenciais para bebês. Então, dei à luz há cerca de uma semana em casa e meu parceiro e eu estamos muito felizes com nossa nova adição. Estamos em quarentena desde o segundo em que ela nasceu e nosso pediatra recomendou que mantivéssemos o bebê em casa por pelo menos 2 meses para protegê-la do vírus. Minha mãe me liga depois do parto chorando, dizendo que está chateada por eu não a ter convidado para o parto e também para me parabenizar pelo parto de seu bebê. Então pergunta quando ela pode vir vê-la. Meu parceiro e eu, juntamente com a consulta de um advogado, concordamos que minha mãe poderia vê-la uma vez pela janela de um carro. Embora não houvesse nenhum tipo de toque ou abraço. Basta uma simples visualização. Então eu disse isso a ela e sua resposta foi que ela iria me avisar quando estivesse disponível e depois não disse uma palavra para mim durante toda a semana. O que funciona para mim porque eu não queria que ela visse o bebê de qualquer maneira, só queríamos dar uma chance a ela. Esta manhã, recebo uma mensagem de voz dela pedindo para ir a um resort no fim de semana. Estou absolutamente perplexo com isso.
O que se passa na cabeça dela? Eu nem sei o que dizer. Ainda tem pandemia e estamos de quarentena com o bebê. Eu literalmente dei à luz alguns dias atrás. Não nos falamos há meses e de repente ela espera que eu apenas saia de férias com ela? Ela não tem permissão para ver o bebê. Mesmo que ela só queira que eu vá, não vou deixar meu recém-nascido. Eu não vou tirar o bebê do pai dela por tanto tempo só para minha mãe ficar com ela. Estamos prontos para nos mudar assim que eu for liberado pela minha parteira. Não estou respondendo à minha mãe e estou começando a pensar que ela está tentando seriamente me manipular ou simplesmente não está bem da cabeça. Provavelmente uma mistura de ambos. Eu dei a ela uma chance de ver o bebê nos meus termos e ela não aceitou, então a perda é dela. Dei à minha mãe uma chance de ver seu único neto e ela recusou porque não era uma oferta boa o suficiente. Eu tenho um relacionamento ruim com minha mãe, para dizer o mínimo. Ela tem sido terrível para meu parceiro e para mim durante toda a gravidez. Escrevi uma atualização sobre as coisas que ela estava fazendo, como construir um berçário em seu quarto quando eu disse a ela que ela não veria meu bebê, alguns dias atrás. Mas finalmente recebi uma resposta dela sobre a primeira exibição que estávamos vai permitir para ela e eu só tinha que postar sobre isso. Devido ao vírus, nosso pediatra recomendou colocar o recém-nascido em quarentena por 2 meses. Minha mãe sabia disso, eu disse a ela muitas vezes. Ela se recusou a ficar em casa, fazer o teste, usar máscaras ou fazer qualquer coisa. É o caminho dela ou a estrada em sua mente, mas não na realidade. E cara, ela recebeu um alerta hoje. Recentemente, dei a ela a oportunidade de ver o bebê pela janela de um carro. Ela parecia bem com isso e disse que me avisaria quando estivesse disponível. Ela estava respeitando meus limites? Bastante chocante. Então, 2 semanas se passam e não ouço nada dela. Até esta manhã. Ela me pergunta quando pode ver seu bebê e que já se passaram quase 3 semanas e ela não o segurou. Eu ri. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu digo a ela que ela está em quarentena e ninguém além de mim e seu pai pode tocá-la. Que ela pode vê-la através de uma janela ou não. Ela responde: acho que vou passar pela janela, me avise quando puder segurar meu bebê. Eu ri de novo. Essa mulher não para. Estou farto. Meus hormônios da gravidez se foram, meu bebê está aqui, vamos nos mudar em questão de semanas e ela nunca vai nos encontrar. Se ela acha que tem algum poder aqui, ela está completamente enganada. Então eu envio uma última mensagem para ela e digo: ok, sem janela então, talvez, quando ela tiver 18 anos, ela chegue até você.